A Receita Federal vai monitorar dados de cartão de crédito e Pix de contribuintes. A medida começou a valer nesta semana. Você sabia que seus pagamentos no Pix ou no cartão de crédito acima de 5 mil agora estão sendo monitorados pela Receita Federal? Essa nova regra, que já está em vigor, promete levantar debates acalorados. Afinal, até que ponto o governo deve ter acesso às nossas transações financeiras? Aqui, explicamos rapidamente por que isso importa. A medida faz parte de um conjunto de ações da Receita Federal para ampliar o controle e a fiscalização das operações financeiras no país. Mas o que está por trás dessas mudanças e como elas podem afetar o seu dia a dia? É sobre isso que vamos falar agora. Essas novas regras da Receita Federal têm como foco aumentar o controle sobre movimentações financeiras, com o objetivo de combater a sonegação fiscal e trazer mais transparência. Mas a grande pergunta é: como isso vai impactar a vida do cidadão comum e das empresas? Para começar, é importante entender que essas mudanças atingem tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Se você usa Pix ou cartão de crédito com frequência, essas regras podem trazer algumas novidades que vale a pena conhecer. Vamos detalhar o que mudou e quais são as exigências que já estão valendo. O objetivo, Soraya, é aumentar a fiscalização, apertar o controle, desse dinheiro que é movimentado no país e que ainda não se tinha um controle adequado, segundo dados da Receita Federal. O que mudou? Antes, as instituições financeiras só precisavam informar à Receita movimentações bancárias acima de R$ 550 mil. Agora, com as novas regras, cartões de crédito e bancos digitais entram no radar do governo. As exigências são claras. Movimentações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas devem ser reportadas semestralmente. Isso inclui tanto pagamentos como transferências realizadas por essas plataformas. Medida que já está valendo e que também é novidade, envolve saques nas instituições financeiras tradicionais. Eles precisam ser informados 3 dias antes da movimentação. Saques a partir de R$ 50 mil. Antes, era necessário informar apenas quando os saques eram a partir de R$ 100 mil. São 3 dias de antecedência e essa movimentação financeira precisa também ser informada à Receita Federal. E para fazer o saque, o correntista ele precisa informar qual o objetivo dessa transferência e quem vai ser o beneficiário. Com o aumento do uso de métodos de pagamento como Pix e bancos digitais, a Receita Federal decidiu reforçar o monitoramento dessas operações para identificar possíveis inconsistências fiscais. Por que a Receita está fazendo isso? Segundo a Receita Federal, essas mudanças têm o objetivo de combater a evasão fiscal e promover maior transparência nas transações financeiras. Além disso, elas reforçam compromissos internacionais do Brasil no combate à lavagem de dinheiro. Essas justificativas parecem razoáveis, mas também levantam algumas questões importantes. Será que essa fiscalização mais rígida pode ir além do necessário, afetando diretamente a liberdade financeira dos brasileiros? Ainda há muito o que discutir. Olha só, eu acredito que não tem outro caminho senão utilizar dessa prestação de contas para ser um elemento de facilitação para o governo federal entender quem que, de alguma forma ou de outra, se isenta de fazer o seu recolhimento de tributo. Não é a primeira vez que eu vou me manifestar aqui, eu sou contrário a essa elevada carga tributária que nós temos no país, porém ela existe. Já que existe, o governo tem a necessidade de fazer regulamentação e utilizar todos os mecanismos possíveis para fazer com que os valores sejam pagos. Afinal de contas, também não adianta nada, já que existe a taxação, existe a necessidade de recolhimento de imposto e o governo não conseguir ter esse controle adequado. A implementação dessas medidas gerou reações divididas entre especialistas e a população. Por um lado, há quem veja a mudança como um avanço no combate à sonegação fiscal. Por outro, surgem críticas sobre o possível impacto na privacidade financeira dos cidadãos. Especialistas destacam que o cruzamento de dados financeiros pode ser uma ferramenta eficaz para identificar inconsistências fiscais.
especialmente em casos de profissionais autônomos que prestam serviços sem emitir nota fiscal. Esse controle mais rígido, segundo analistas, pode contribuir para equilibrar a arrecadação tributária. Eu vejo com péssimos olhos. Quem não se lembra de Antônio Palocci, então ministro da Fazenda, quando pego numa casa de farras, diversões noturnas lá em Brasília, conseguiu pegar um extrato do seu caseiro e mostrar que o caseiro não merecia credibilidade, porque alguém teria lhe dado coisa de 15, 20 mil reais para que ele fizesse a denúncia. Depois descobriu-se que era tudo história. Isso é quebra de sigilo. O que nós estamos assistindo cada vez mais é o Brasil caminhando para ser um país socialista ao extremo, com absoluto controle sobre as pessoas. Por que uma pessoa que age dentro da lei e faz tudo certo tem que apresentar todas as suas contas, todas as suas despesas ao governo para ver se ele está de acordo ou não? Isso não faz sentido. O imposto é sobre a renda, o gasto das pessoas é livre. Em um país com uma elevada carga tributária como o Brasil, garantir que todos cumpram suas obrigações fiscais é essencial para manter o sistema funcionando. Por outro lado, há preocupações legítimas. Alguns analistas temem que essas novas regras possam invadir a privacidade financeira e abrir precedentes perigosos para um controle estatal excessivo. Enquanto uns defendem a medida como necessária, outros questionam. Até que ponto o controle estatal pode avançar sem comprometer as liberdades individuais? As novas regras da Receita Federal, sem dúvida, representam um marco no controle financeiro do Brasil. De um lado, elas prometem combater a evasão fiscal e aumentar a transparência. Do outro, levantam preocupações legítimas sobre a privacidade e a liberdade financeira dos cidadãos. Resumidamente, o que está em jogo é um equilíbrio delicado entre fiscalização e privacidade. Se, por um lado, o governo precisa de dados precisos para assegurar uma arrecadação justa, por outro, é importante garantir que essas medidas não ultrapassem os limites éticos e legais. A reflexão final é inevitável. Será que essas mudanças realmente ajudam a construir um sistema mais justo ou representam um passo para uma vigilância financeira excessiva? Esse debate está só começando. E você, acha que essas medidas da Receita Federal são um avanço necessário ou um controle exagerado? Deixe sua opinião nos comentários. Se você achou esse conteúdo útil, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Aqui, a gente descomplica as mudanças econômicas que impactam sua vida. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!